Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, do Senhor. Não há outro, ó Pai, que é fruto e alvo da nossa adoração nessa noite que não seja o Senhor. Por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor. Manifesta a Tua glória agora por meio da exposição da Tua palavra. Fale aos nossos corações de forma poderosa, ó Pai. Alcance o mais profundo do nosso ser, ó Deus. E que assim seja o Espírito do Senhor nos tratando, nos moldando, nos curando, nos redimindo e nos restaurando nessa noite. Me usa como Teu instrumento, por causa da Tua graça e por causa da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós então estamos numa série de pregações. Nós começamos ontem à noite em Ruth, capítulo 1, pensando ali sobre como permanecer é um ato de amor. Nós vimos hoje em Ruth capítulo 2, como que nós vimos que Deus é soberano sobre a história e nós precisamos nos submeter a essa majestade dele. E agora nós vamos ver o resgate da esperança. O resgate da esperança. Eu quero fazer uma breve recapitulação aqui com os irmãos. Eventualmente você não esteve aqui nas últimas oportunidades nossas. Bom, o que acontece ali é o seguinte: Noemi e seu esposo Elimeleque moravam em Israel, na cidade de Belém, e passa a ter fome naquele lugar. Eles então resolvem ir embora de lá para uma terra estranha, para uma terra estrangeira chamada Moabe. Ali é uma terra que adorava outros deuses, ali é uma terra que tinha um outro costume, ali é uma terra que estava distante do Senhor. Como consequência dessa ida para lá, o que acontece com eles é que Elimeleque morre. Elon e Quileon, filho desse casal, se desenvolve, cresce, casa com mulheres moabitas e eles também morrem. Nós não sabemos como, isso não parece ser importante. O importante aqui, parece que o texto quer destacar para nós, é que a morte foi consequência direta da desobediência, do afastar-se do Senhor, do sair das asas do Senhor. Então, Noemi resolve voltar para casa porque descobre que tem pão em Belém, ou seja, voltou a ter alimento. Por interesse, ela volta para a sua terra natal. No caminho, ela dispensa as suas noras, Orfa e Ruth. Orfa chora um pouco, desespera um pouquinho, mas com um pouco de insistência, ela então tchau, vai embora. Agora Ruth não, Ruth tem um compromisso de aliança ali com Noemi. E ela diz: aonde você for eu vou, aonde você dormir eu durmo, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, morrerei eu. Ela faz um compromisso de aliança. No dia seguinte, não é bem assim no dia seguinte, mas no capítulo seguinte, mostra a seguinte cena. O recorte é: Ruth e Noemi estão ali, desamparadas, sem alimento, sem trabalho, sem sustento e sem esperança. Noemi assume essa condição de desesperança e não faz nada. E Ruth não assume essa condição. Ela levanta e fala: eu vou colher entre os feixes, eu vou achar comida para a gente. E nesse achar comida, uma série de coincidências vão acontecendo. Ruth vai parar justamente na terra de um homem chamado Boaz. No momento em que Ruth está colhendo, Boaz chega na terra, vê Ruth, se encanta por Ruth. Ele então favorece Ruth, permite que ela possa comer com servos, permite que ela possa colher mais do que as sobras, permite que elas vá com muito alimento. E agora ela voltou para casa, ou para o lugar em que elas estavam, e diz para Noemi: Noemi, conheci um homem chamado Boaz. Aquela mulher triste, desanimada,
desesperançosa, começou a brilhar o olho e falou: Boaz? Boaz é o nosso resgatador. O que isso significa? Havia uma lei em Israel que, quando o marido morresse e a mulher ficasse viúva, o parente mais próximo deveria tomar aquela mulher como sua esposa, para que o nome do falecido continuasse. No caso ali de Boaz, ele era um parente não tão próximo assim, como nós vamos ver na decorrência do texto. Mas ele é válido, ele é legal. Então, se ele quisesse, dava certo. Bom, feita essa introdução aí, você já sabe onde é que nós estamos agora. Vamos partir aqui para o texto. Está todo mundo empolgado agora. Noemi, a mosca morta, acordou. Ela agora, Boaz, tem esperança, dá para acontecer alguma coisa. E Ruth está lá com o jeitinho dela, sempre maravilhoso. Diz assim o texto: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, preste atenção nessas palavras: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua fidelidade. Pausa. Para a sua felicidade, perdão. O que Noemi está fazendo de novo? Ela está achando que por conta dela, das forças da mão dela, vai vir solução. Ela ainda não aprendeu a lição. As decisões que ela tomou com base no seu próprio umbigo, até agora só deu zebra. Mas ela continua achando que ela é a responsável. Eu tenho que resolver a sua vida. Mas por que você não fez nada antes, cara pálida? Mandou a mulher lá para o meio dos feixes, sabendo que ela podia ser molestada. Você não avisou ela, deixou ela ir sozinha, e você ficou aqui na retaguarda, protegendo do vento. E agora, todas as coincidências aconteceram. Lembra que a gente aprendeu pela manhã que não existe coincidência, existe... Ó, tinha uma galera aqui de manhã. Existe Jesuscidência. Deus está no controle absoluto de tudo. Mas agora Noemi se desperta, acha mais uma vez que ela é a rainha da cocada preta e diz assim: deixa que eu resolvo. Minha filha, chega comigo que eu vou resolver. E olha a estratégia que ela bola. Boaz, aquele com cuja serva você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. A ideia aqui é que estava numa época de colheita. Então, ela sabia como que se dava isso. Provavelmente porque Elimeleque também fazia isso. Era uma prática comum. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você, até que ele tenha comido e bebido. Aqui a tradução bíblica deu uma amenizada no texto. Mas o original aqui quer dizer até que ele coma muito e beba muito. Então, olha a estratégia de Noemi, gente. Essa mulher é fera demais. Ruth, eu não posso fazer nada, mas eu vou resolver sua vida. Você vai fazer o seguinte: você vai vestir a melhor roupa, você vai pôr o melhor perfume, você vai ficar nos trinques, minha filha. E aí você vai entrar na eira. Pensa na eira como uma espécie de celeiro, onde somente os homens ficavam. Não tinha mulher nesse lugar. E aí você vai ficar observando onde é que Boaz vai se deitar. Espera ele comer muito, espera ele beber muito, ficar meio tontão. Na hora que ele deitar, você vai lá e deita do ladinho dele. Descobre os pés dele. E ele vai dizer o que é para fazer. Gente, quem é que vai numa proposta dessa? Quem é que vai numa proposta dessa? Quem está assumindo todo o risco? Ruth. E Noemi está salvando quem? Ela mesmo. Ela mesmo. Se acontecer alguma desgraça no caminho, Ruth, poxa vida, aconteceu.
Ela mesma. Mas agora tem um negócio acontecendo aqui, meu irmão, que a gente já viu no capítulo 2. Tem alguém que está conduzindo essa história de verdade, e esse alguém não é Noemi. Tem alguém que está redimindo e restaurando a história de Noemi, e esse alguém não é Noemi. Esse alguém não é Noemi. Irmãos, olha só o que a gente presume aqui. Às vezes nós achamos que se nós fizermos, a coisa vai se resolver. Por exemplo, na sua família mesmo. Você já teve alguma briga, alguma discussão, alguma decisão mal tomada, ou alguma decisão a se tomar, e você pensa estrategicamente, baseado no seu conhecimento, baseado na sua experiência, sem consultar a Deus, ou sem se submeter à vontade de Deus, apenas estrategicamente pensando qual seria a melhor maneira de agir. E eventualmente você faz, consciente de que aquilo era a melhor coisa a se fazer. E aí o resultado deu zebra. O que você faz logo em seguida? Igual Noemi no início desse livro. O Senhor me abandonou. O Senhor se voltou contra mim. Em momento nenhum a gente parou para falar assim: Deus, como o Senhor quer que eu vou agir aqui? Em momento nenhum nós buscamos instruções na palavra de Deus, ou em homens que sabem mais do que nós, para dizer para nós qual é o caminho a se seguir diante de decisões a se tomar. Mas quando dá ruim, o problema é de Deus. Quando a coisa não anda, o problema é de Deus. Eu não consigo entender isso. Talvez o pastor Éder deve passar por muito isso também. Eu não sei, é só lá em Goiás que tem esse trem. Como é que a pessoa só procura a gente depois que deu tudo errado? Meu casamento acabou. Eu desisti. Eu larguei de mão. Minha família se destruiu. E começou quando? Tem 15 anos. Tem 20 anos. E agora que está ladeira abaixo, o freio de mão quebrado, que você vem pedir ajuda? Agora que... Eu não entendo isso. Como a gente repete os mesmos erros, toma as mesmas ações e buscando algum tipo de resultado diferente. O resultado dessa história vai ser diferente, não é por causa de Noemi, não. É por causa de Ruth. É por causa da fidelidade de Ruth. É por causa da motivação simples, sincera e honesta do coração de Ruth. Porque a motivação de Noemi é só resolver o problema dela. Ruth, meu irmão, presta bem atenção, de andar no meio dos feixes para colher a comida que sobrava, era extremamente provável que aquela mulher fosse molestada. De andar no meio dos feixes, você está entendendo isso aqui? Céu aberto, sol rachando a mamona, povo colhendo e a mulher atrás. Era perigoso ela ser molestada, beleza? Qual você acha que é o nível de perigo ao ela entrar num ambiente fechado, onde só tinha homem ali? Toda bonitona, perfumada, vestidinho nos trinques. Qual você acha que é a possibilidade desse trem dar errado? Noemi só queria resolver o problema dela. Às vezes nós fazemos assim na nossa família. A gente diz: eu estou morrendo de trabalhar por causa da minha família e ninguém me dá valor. Mentira! Você está morrendo de trabalhar porque você quer promover a si mesmo. Porque você quer ser a estrela do mundo. Porque seu orgulho e sua vaidade é tão grande que não cabe dentro da sua casa. Mas na hora que alguém te acusa disso, você diz que é em prol da família. Em prol da família, uma pinóia. Porque em prol da família você abandonou ela por causa do trabalho, por causa das conquistas. Como é que isso é em prol da família? Como é que isso pode ser em prol da família?
é em prol de si mesmo. É o espírito de Noemi, é a motivação de Noemi, tomando conta das nossas decisões e da condução da nossa família. E aqui eu estou dando um exemplo do trabalho, meu irmão, mas você toma o exemplo que você quiser. Noemi elaborou essa estratégia, Noemi vê Boaz como um potencial redentor de Ruth, Noemi está achando que é ela que vai resolver. Mas quem é que está agindo com humildade e sinceridade de coração? Ruth. Ruth diz assim para Noemi: o que você diz que é para fazer, eu vou fazer. Deus manifesta seu poder na simplicidade do cotidiano, mostrando que o extraordinário muitas vezes está escondido na fidelidade da vida comum. Preste atenção nisso. Eu quero ter a minha família redimida. O que eu faço? Ajo no cotidiano em fidelidade ao Senhor. E o extraordinário do Senhor vai acontecendo, porque a redenção é contagiante, meu irmão. A redenção é contagiante. Talvez você seja fruto de um testemunho desse. Eventualmente, numa família, ninguém é cristão protestante. E aí alguém se converte. Dá um pouco, o tio se converte. A tia, a mãe, o pai, o sobrinho, não sei quem tal. Vira um pouco, a família está toda protestante. A redenção, ela é contagiante. Quando você começa a agir de forma redentiva, você vai contagiando o ambiente. Verso 6 diz assim: então ela desceu para ele e fez tudo o que a sua sogra tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto dos montes e grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. Aqui deixa eu dar uma pausa aqui para explicar o que é isso. Descobrir os pés era uma ação simbólica de que ela estava se submetendo à vontade daquele senhor. Ok? Então era uma atitude humilde de submissão. Então ela não era uma atitude vulgar, não era uma atitude de proposta vulgar, nem nada nesse sentido. Ela apenas estava se deitando, imagine ela se deitando aos pés, literalmente. Ela foi lá, descobriu os pés e ficou deitadinha. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou ao ver aquela mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então ela rapidamente dá a frase ali para dizer qual era a proposta dela. Ô Boaz, eu não estou aqui com vulgaridade, eu não estou aqui com sem vergonhice, eu estou aqui porque você é o meu resgatador. Eu quero que você seja o meu resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei de você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ponto. Por que eles sabem que ela é mulher virtuosa, gente? Porque desde o primeiro momento em que ela pisou sobre as terras de Boaz, ela agiu com humildade, com submissão ao Senhor. Ela foi de fato uma mulher virtuosa. Certa vez um casal assim, a gente estava no encontro de casais na igreja, a mulher perguntou assim: pastor, por que tem o texto da mulher virtuosa e não tem o texto do homem virtuoso? Já viu isso? Nem lá, o Salmo tem um lá da mulher virtuosa, né? A mulher ideal. E não tem o homem ideal. Eu falei, vai ver, porque o homem não chega lá, eu não sei. A mulher tem mais esperança, talvez, não sei. É alguma coisa assim. O fato é que ela foi a mulher virtuosa. O testemunho dela era positivo. E isso é importante no processo de redenção, meu irmão. A gente acabou de receber um casal lá na igreja, muito interessante a história deles. O homem ateu não gostava de igreja, mas a sua mulher era crente. E por conta do marido, ela deixou de ir à igreja, mas nunca deixou de ser crente de verdade. O que significa isso? Ela orava todos os dias, ela lia a Bíblia todos os dias, de maneira visível. Ela era uma boa esposa, dava um bom testemunho, sempre trazia palavras de ânimo, de engrandecimento, de honra ao seu marido. Até que um dia eles estavam lá, mudaram para perto da onde é a igreja lá que nós estamos atualmente. E aí a mulher foi chamada por uma vizinha, a vizinha não sei o quê, são muito amigos, e o cara foi por constrangimento. Falou, vou nesse trem.
Chegou lá, a gente estava fazendo uma série de pregações em Eclesiastes sobre o sentido da vida. E ele, ao ouvir aquela pregação, ele falou assim: rapaz, minha vida não tem sentido mesmo não. Eu preciso entender esse negócio melhor. E começou a perguntar para a esposa. E a esposa começou a explicar, só que a esposa muito rasa na fé, também não sabia aprofundar muito sobre isso. E ela falou: vamos chamar um pastor aqui para explicar para a gente esse negócio. E aí houve uma caminhada, e agora, 3 semanas atrás, esse homem e o seu filho foram batizados. Porque houve um testemunho de uma mulher virtuosa. Mulherada, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. A emoção do casamento está sobre as suas mãos. Se a sua casa, ela exala ira, ou mágoa, ou palavras duras, você tem o poder de conduzir isso para outra direção. Você tem o poder de conduzir isso para outra direção. O homem é o líder da casa. O homem é o responsável do lar. Mas é a mulher que vai dar a emoção. Se a mulher não for virtuosa, é por isso que a Bíblia não vai falar do homem que é como goteira. Vai falar da mulher que é como goteira. A mulher é que dá a emoção. O seu lar pode ser mais leve. Eu não estou dizendo que depende única e exclusivamente de você. Mas eu estou dizendo que se você é a mulher virtuosa, essa redenção é contagiante. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa redenção é contagiante. Aqui, maridão, imagina você sempre encontrar uma mulher assim: bom dia. Olha que você tem um trabalho maravilhoso hoje, viu? Você possa ser vitorioso hoje, torcendo por você, meu amor. Deixa eu orar por você, meu amor. Aí você vai trabalhar. Esse dia eu peguei os trem da minha cabeça. Eu vi um negócio, um vídeo do Instagram, do cara que a mulher foi dar uma comida para ele. Vocês já viram esse vídeo? Não. A mulher veio chegando: meu amor, fiz almoço para você. Aí o cara fala assim: almoço? Você nunca fez almoço? Não, mas eu fiz para você. Peixinho frito, que você mais gosta. Peixinho frito? Não estou com fome não, quero comer não. Você vai comer, você não vai fazer essa desfeita para mim. E o cara: não vou comer não, estou cheio. Você não comeu nada. Esse peixinho frito tá só uma mordidinha no peixinho frito. E o cara fala assim: tá nele. Gente, a gente vive em casa como se a gente fosse realmente disposto a matar um ao outro. Por que a gente não usa palavras de gentileza, de amor? Por que nós não somos carinhosos uns com os outros? Eu tinha uma birra quando eu ia jogar bola com meu pai, quando eu era mais novo. Porque eu jogava bola com meu pai, tudo perna de pau. Eu era novinho, 14, 13 anos. Se eu errava, meu pai: moleque, eu falei para você que era para tocar. Tarará. Aí dá um pouco, o cara pega, chuta no gol, faz gol contra. Meu pai não fala nada. Rapaz, mas aquele negócio me deixava assim, ó, irado. E às vezes dentro de casa a gente vive a mesma situação. Essa mulher arrebentou você no meio, chegou no ambiente social: oi, amiga. Você faz: gente, mas o que aconteceu com essa mulher aqui? Que é isso? Vou levar ela para casa mais não, fica só na rua agora. A mesma coisa é o homem. Mesma coisinha. Estou estressado, não fala comigo não. Então mora sozinho, infeliz. Uai, você não tem esse direito não. Eu quero ficar quieto, não vai ficar quieto. Você casou com uma mulher que gosta de conversar. Então você vai ter que ouvir. Não importa o estresse que você teve. Essa mulher era mulher virtuosa. Verso 12: é verdade que sou o resgatador. Ou seja, Boaz já sabia disso. A gente já viu, quando ele olhou para ela, falou: quem que é essa mesmo, gente? Isso aí é solteira? Gostei.
Então, é possível que Boaz já disse, eu sou o resgatador mesmo, já fiz a pesquisa, já estou sabendo que nós é parente, inclusive se você não vem, eu vou. É mais ou menos essa a resposta dele. Mas há outro que é parente mais próximo que eu. Olha só a pesquisa de Boaz. Ele já tinha, não tinha Google na época não, gente, nem cartório, ele saiu andando pela cidade. Gente, quem é que é parente aqui daquela moabita que veio para cá, que é nora de Noemi? Quem que é parente dessa mulher? Ou seja, ele já tinha feito a pesquisa, falou assim, eu sou o resgatador mesmo, eu estou querendo, mas eu não posso. Porque o homem de Deus faz certo do jeito certo. Você está entendendo isso? O homem de Deus faz certo do jeito certo. Então ele diz assim, passa a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Então ela fica quietinha aqui, não sai daqui não, porque aqui não é mais uma vez, não é uma linguagem pejorativa, não é uma linguagem vulgar, o que é uma linguagem aqui de cuidado. Olha, fica quietinha aqui, espera, de manhãzinha você sai, antes que o povo acorde. É mais ou menos essa a ideia que ele quer passar aqui. Ruth mostra para nós coragem para obedecer aquilo que nós não entendemos. Nós precisamos ter coragem para obedecer. Ruth mostra para nós uma dependência total de Deus. E quando Ruth se apresenta de forma absolutamente vulnerável, Deus age. Meu irmão, você não fica invocado com a história de Moisés, com a rocha, não? Cara, que negócio mais doido é aquele? Moisés, homem de Deus, fez tanta coisa certinha, um cara temente ao Senhor, íntimo do Senhor. Na hora de entrar na terra prometida, Deus fala, está vendo? Estou vendo. Não vai não. Por quê? Porque você bateu na rocha tantos anos atrás. Porque você agiu achando que era pelo seu poder. Porque você agiu achando que era por você. Você agora não entra mais na terra prometida. Olha que coisa pesada, meu irmão. Porque ele não foi vulnerável uma vez. Ele foi punido. Você está entendendo que é o orgulho que destrói a nossa relação com Deus? Ruth se apresentou completamente vulnerável ao Senhor. O nosso orgulho está destruindo o nosso casamento, o nosso orgulho está destruindo as nossas relações, o nosso orgulho está destruindo a nossa família. O gesto de descobrir os pés de Boaz é um apelo simbólico à proteção e redenção, ecoando o convite de Deus para buscarmos refúgio. E aí nós vamos para os últimos versos e diz assim, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, ao ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me um manto que você está usando e segure. Ela o segurou. O homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre o ombro dela. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, essa lhe perguntou, como é que foi, minha filha? Eu fico imaginando Noemi lá assim. E aí, o que aconteceu? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito. E acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Aqui nós vemos que Boaz tem um cuidado com a reputação de Ruth. Aqui nós vemos que Boaz tem um compromisso de resgatar a Ruth. Aqui nós vemos que a redenção é abrangente, porque ela vai para além de Ruth, ela vai alcançar Noemi. Gente, Noemi vai ser redimida. Fala sério. Se Noemi vai ser redimida, nós temos esperança para nós também. Nós temos esperança para o nosso casamento também. Nós temos esperança para a nossa vida também. Porque se essa mulher amarga, pessimista, vai ser redimida, quer dizer que isso pode acontecer conosco também. Aqui é a história da redenção sendo contada para nós, meu irmão. É isso que Jesus faz conosco.
Ele restaura a nossa identidade. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora somos vivos por causa da obra de Cristo. É a generosidade da graça que é dispensada sobre nós. E essa redenção alcança a nós e aqueles que estão ao nosso redor. E agora o que nós aguardamos? Tal como Ruth agora aguarda que a promessa seja cumprida, nós também aguardamos a volta de Cristo com uma vantagem. Cristo já veio. Deus disse que Ele viria e Ele já veio. E agora Ele diz que vai voltar e terminar a obra. O que você acha que vai acontecer? Ele vai terminar a obra. Porque Deus é um que cumpre as suas promessas. Essa é a coisa maravilhosa, meu irmão, da vida. Nós não temos medo dela. Nós não temos medo da morte. Nós não temos medo do desconhecido. Nós não temos medo de nada. Por quê? Porque aquele que prometeu nos resgatar para a eternidade, Ele fará. Não tem nada que impeça Deus de agir. Não tem nada que impeça Deus de cumprir a sua promessa. Aqui eu deveria fazer o seguinte agora. Irmãos, então está encerrada a pregação. Numa próxima a gente fala sobre Ruth 4, porque aí fica a pendência, né? Vai ser bom. Mas aí minha esposa falou, você não vai fazer isso. Aí eu falei, eu vou. Ela, você não vai. Eu vou, você não vai. Então eu quero falar para vocês sobre Ruth 4. O que acontece em Ruth 4, meu irmão, é que Boaz faz certo do jeito certo. Ele vai até a cidade. Ele procura os anciões na entrada da cidade, que era uma espécie de testemunhas oficiais. E ele agora diz que quer resgatar a Ruth. E aí ele chama o parente mais próximo e diz, eu quero resgatar a Ruth. Sabe o que o parente próximo diz? Não, eu quero mais que você. Eu vou. Pensa na cara de frustração de Boaz. Deu ruim. Aí Boaz tem uma sacada. Mas é o seguinte, você está entendendo como é que é a lei, né? Você vai resgatar, mas a terra não é sua não. A terra é do falecido. Você vai levar o nome do falecido. Seu filho com ela é filho do falecido. Aí o resgatador que era mais próximo diz, não, então eu não quero não. Desse jeito aí eu não quero não, para mim não serve não. Vai até me atrapalhar. Aí Boaz fala, show de bola, eu estou querendo. Porque meu interesse é genuíno pela pessoa e não pelos bens que ela pode oferecer. E aí, meu irmão, a gente vai aqui para os versos de Ruth, capítulo 4. Verso 13 diz assim, assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. E ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, eu acho tão interessante isso, porque a história começa com Noemi e vai terminar com Noemi como a estrela da história. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, quem ama você, deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos, melhor do que 70 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed, que veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Davi mesmo, Davizão, rei Davi. Você já pensou? Noemi, bisavó de Davi. Bisavó não, tataravó, né? Que ela já era avó. Você já pensou num negócio desse, meu irmão? Você está entendendo como é que a história acontece? Existe esperança para mim e para você. Existe esperança para mim e para sua casa. Existe esperança de redenção para mim e para você. John MacArthur, ele diz assim, o compromisso de Boaz com a redenção de Ruth aponta para Cristo, nosso Redentor, que nunca deixa as suas promessas inacabadas. Ele nunca deixa as suas promessas inacabadas. O que fazer aqui então, meu irmão?
Primeiro, redenção restaura a dignidade humana. Nós vimos aqui que a intenção de Noemi não era boa. Ou melhor, no mínimo era arriscada. Vamos ser tão cruel com ela, né? Era uma intenção arriscada, mas no fim das contas ela queria salvar ela mesma. Mas Ruth não. Ruth tinha a intenção boa. Boaz tinha a intenção boa. Eles então trataram assim com respeito, com dignidade, de forma redentora. É isso que você precisa fazer na sua casa, meu irmão. Haja assim, de forma redentora. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita dizendo assim, perguntaram para não cristãos: por que você não vai numa igreja protestante? Sabe qual que é a primeira resposta? Por causa de testemunhos de cristãos que eu conheço. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse fazer uma pesquisa, qual é o maior problema da minha família? Ia ser uma coisa externa ou interna? Ia ser aquilo que vem de fora ou aquilo que já está lá dentro? Ia ser a maneira com que a gente trata um ao outro, com que a gente diz amar um ao outro, com que a gente decide sobre o outro, com que a gente pensa sobre o outro, ou ia ser, sei lá, o Trump ficou doido, o mundo está acabando, tem guerra para todo lado, tem outro vírus saindo, sei lá. Generosidade é um reflexo da graça de Deus. Seja generoso, meu irmão, a começar na sua casa, a começar na sua família. Não poupe generosidade, não poupe atos de redenção, não poupe atos de amor. Redenção gera compromisso com o outro, porque agora a gente está junto. Foi isso que Boaz fez. Eu vou te redimir, eu vou fazer. E pode deixar que eu já fiz a pesquisa aqui, e o que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou atrás de que eu tiver que ir para cumprir a minha promessa. E por fim, confie no processo e no tempo de Deus. Porque quem é que tem o controle? Deus. Não sou eu. Não é você. Eu quero terminar com essa frase então, que diz assim: Ruth 3 nos revela que a redenção divina opera por meio da fidelidade do ordinário, da coragem em meio à vulnerabilidade e do compromisso generoso que reflete um amor inabalável de Deus, apontando para a promessa de um Redentor que nunca falhará em cumprir sua obra. Nunca, meu irmão. A quem ou em quem você tem confiado a sua família? Deixa eu dizer uma coisa para você que está passando por lutas. A vantagem da gente pregar num lugar que a gente não conhece ninguém é essa. Porque se eu uso alguns exemplos, para falar, está falando da minha casa, está falando da minha família. Eu não sei o nome de ninguém aqui, ninguém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão para se separar. Eu tenho certeza que aqui tem famílias que se odeiam. Tem almoço de Natal que você nem vai. Eu tenho certeza disso. Porque essa é uma história comum. De corações pecadores. De corações orgulhosos. De corações vaidosos. Mas deixa eu fazer um desafio para o seu coração. Para de confiar em você hoje. Começa a confiar no Senhor. Começa a agir com generosidade. Começa a agir com graça. Começa a agir com amor. Começa a fazer isso, meu irmão. Agora. Não espera para amanhã, não. Peça perdão. Busque a redenção. Busque a restauração. Ah, pastor, mas você não sabe o desaforo que eu ouvi. Meu irmão, Jesus ouviu muito mais desaforo que você. Jesus morreu numa cruz por você. Jesus foi mais humilhado que eu e você poderíamos ser. Jesus recebeu a ira de Deus por sua causa. Não existe nada que aconteça com você que justifique a sua vaidade ou o seu orgulho. Humilhe-se, submeta-se, coloque-se numa condição de submissão. E busque a redenção
e a restauração do seu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a sua família seja mudada, porque agora é Jesus que reina sobre esse lar. Que o seu casamento seja restaurado, porque agora é Jesus quem conduz essa relação. Que os seus filhos sejam abençoados, porque eles testemunham da generosidade e da graça abundante no seu lar. Eu queria que você fechasse seus olhos, e que a gente orasse junto nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus. É do Senhor, Deus. Pai, nos perdoa pela amargura que tem conduzido o nosso coração, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso lar. Nos perdoa, Deus, porque nós temos sido instrumento de destruição, deixando o nosso ego falar, a nossa vaidade falar, ó Deus. Nos perdoe, Deus, porque temos nos sentido donos da razão e próprio Deus do nosso coração. Mas nessa noite, nessa hora, nesse lugar, nós nos submetemos ao Senhor, o nosso resgatador, aquele que nos redime, aquele que nos transforma, aquele que dá um novo coração, ó Pai. Vem com teu Espírito Santo e nos quebra, nos quebranta, Deus, para que a redenção do Senhor, para que a graça do Senhor, para que o amor do Senhor seja aquilo que conduz os nossos lares, as nossas relações, o nosso casamento, Deus. Pai, aos casais que estão aqui destruídos, prontos a se separar, Pai, em nome de Jesus, opera um milagre extraordinário nessa noite. Redime, restaura, traz esperança, traz vida àquilo que já está morto. Porque essa é a sua especialidade, Senhor. Nos fazer viver de novo. Nos fazer ter uma nova vida. Pai, em nome de Jesus, alcança o nosso lar. Alcança o nosso lar, Pai. Porque se não for o Senhor, não há esperança. Vem sobre nós com teu Espírito. Vem sobre nós e nos resgata nessa noite, Deus. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.